Bom dia, Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Deus abençoe você que é inscrito nesse canal. E Deus abençoe você que vai se inscrever nesse canal ainda. Que eu peço a você que ouvir esse vídeo, que se inscreva no canal para estar colaborando comigo. E colaborando comigo, você está colaborando com o reino de Deus. Porque a minha função é estar falando da palavra de Deus. Eu estou parado aqui na Avenida Olinto Meireles, aqui no Barreiro de Cima, próximo ao Cardoso. Estou a 1 quilômetro e pouquinho fora da minha casa. E resolveu uns problemas aqui, resolvi parar e fazer esse vídeo e ler um versículo com vocês, que está em João 8, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Meus caros amigos, a morte é uma coisa muito ruim. A morte é uma coisa muito ruim, muito triste. Eu já passei por alguma experiência na minha família. Já morreram os meus pais, Meu pai morreu primeiro, depois a minha mãe. Perdi uma irmã muito nova, com 37 anos de idade. Morreu uma morte súbita, porém pertinho do hospital. E ela teve uma parada cardíaca lá e correram com ela para o médico, carregando na mão, porque estava tão perto do hospital. E aconteceu que ela não resistiu e veio a óbito. Perdi uma irmã que morreu nos meus braços, eu tentando reanimá-la, e não consegui. Então a morte é muito triste. A morte não entrou no mundo pela vontade de Deus. Deus não criou o homem para poder morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. A morte é uma consequência do pecado. Desde que Adão pecou, a morte entrou no mundo, as doenças entrou no mundo, todas as confusões, as tragédias, as desgraças, todo esse mundo que existe hoje, entrou por causa do pecado. O homem pecou, mas Deus não criou o homem para morrer. Por isso que não há uma aceitação. É difícil aceitar a morte. E hoje nós vemos muitas mortes violentas. Eu mesmo já também passei por isso. Em 89, se eu não me engano, 89 sim, 89 ou 90, princípio 90, um amigo tomou uma facada em cima do coração, mas em cima do coração. O tempo que eu tive foi de deitar ele, porque ele ainda ficou escorado na parede. Eu deitei ele, pedi socorro na hora, mas eu sabia que ele estava morto já. Socorreu para o hospital, mas já chegou lá sem vida. Então a morte é isso. A morte é muito difícil. E aqui nós temos um versículo que Jesus fala, no capítulo 8 de João, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Eu já acabei de falar que a morte entrou no mundo por causa do pecado, por causa do diabo ter conseguido enganar Eva, Adão não foi enganado, mas foi seduzido por Eva para poder comer. Ele sabia que não podia comer, mas a morte então, ela é uma coisa que vem realmente da parte do mal, da parte do diabo. Não é Deus que quer que você morre. E para isso, Deus deu o Filho, o único Filho dele, para que aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Deus criou uma estratégia para poder devolver a vida para o homem, que o homem não morresse eternamente. A morte
física, a morte que nós vamos passar por essa não tem como. Nós vamos passar, é o castigo do pecado. Mas Jesus morreu na cruz para que eu vivesse eternamente. Para aquele que morresse crendo em Jesus, ressuscitasse no último dia e fosse ter uma eternidade com Deus, uma vida eterna de alegria e felicidade. O segredo é só crer em Jesus, ouvir a palavra dele e pôr em prática. Esse é o segredo para você não ver a morte. E aqui, como fala, né, aquele que, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então eu acho que isso deve ser uma maravilha muito grande na hora da sua morte. Né, em vez de você apavorar com a morte, em vez de você, porque você está ali num leito, né, de dor, às vezes é uma doença que te traz dor, uma doença que te deixou na cama muito tempo, às vezes, né, às vezes também uma morte repentina, né? Mas na hora que a morte chega para você, você não vê essa morte, você vê a vida que te espera, você vê a sua salvação, você vê Jesus, né, enviando o anjo dele, né, para poder recolher você e levar para junto dele. Porque eu creio que todos nós, quando morremos, aqueles que morrem a Jesus Cristo, eles não partem daqui para o céu sozinhos. Um anjo vem buscar. Assim como aconteceu com aquele pobre mendigo, né, daquela parábola, que não é parábola aquilo, é uma história verdadeira. Jesus contou aquilo, Jesus conhecia aquela história. Então, assim como o anjo levou o Lázaro, aquele mendigo, né, ele foi levado para o paraíso. É só ele, na Bíblia, só ele que registra que o anjo o levou. Ele teve o privilégio de ter o seu nome na Bíblia registrado como o anjo buscou ele. Mas eu sei que isso vai acontecer também comigo e com todos aqueles que morrerem crendo em Jesus Cristo. Então não há preocupação com a morte. A morte é muito ruim. A morte, ela deixa um buraco, um vazio na família, na vida dos pais, se for o filho que morreu, na vida dos filhos, se for o pai que morreu, na vida do cônjuge, se é um casal, às vezes vive anos e anos junto, agora no fim da vida um fica sozinho, e às vezes os filhos já casaram, cada um está vivendo a sua vida. Hoje é muito comum as pessoas ir para os asilos, porque os filhos têm suas ocupações, seu trabalho, sua família para cuidar, e às vezes não vai poder cuidar do pai, apesar de ele reconhecer que o pai cuidou dele o tempo que ele era criança, o tempo que ele era dependente. Apesar disso tudo, mas a pessoa está ocupadíssima com seus afazeres, ele tem que manter sua casa, dar sustento para sua família, e às vezes ele não pode. Então está ficando muito comum as pessoas, né, depois de velho, vão ver para o asilo, onde vai ter alguém que vai cuidar deles. Mas a morte chega para todo mundo. A morte chega para todo mundo e a morte é ruim. A morte não é boa. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, nós não assustamos com a morte. Nós não preocupamos com a morte. Eu particularmente, eu falo mesmo, eu peço a Deus que não deixe eu ficar em cima da cama. Eu gosto de estar sempre em atividade. Não deixa eu ficar em cima de uma cama, né, sofrendo, às vezes dor, dando trabalho para os outros. Isso aí eu tenho sim um receio. Peço a Deus a misericórdia nessa área, né, que Ele possa me recolher repentinamente. Eu sei que às vezes o vazio para a família, quando morre repentinamente, para a família o vazio é pior, demora mais a ter um consolo. Quando a pessoa está ali morrendo, não acaba de morrer, num hospital, num leito, aí as pessoas se conformam melhor,
quando as pessoas estão nesse estado e depois partem para a eternidade. Mas quem está na cama está sofrendo. Então, desse sofrimento, eu tenho sim, peço a Deus que tenha misericórdia de mim. Mas quanto à morte, a morte não me espera. A morte eu vou passar por ela sem sentir. Porque eu creio que Jesus pagou na cruz, pagou todos os meus pecados. Não é por isso também que eu vou viver abusando disso e pecando. Eu tenho que procurar fugir do pecado. Né? O que acontece também hoje tem assim, os dois extremos. Alguém pensando que Jesus não pagou a salvação, que não valeu, né? E aí ele tem que fazer tudo para poder merecer a salvação. E do outro lado, a pessoa que pensa que Jesus já morreu para me salvar e eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Não é assim, não. Todo reino tem regra. Se você aceitou o reino de Deus, se você entrou no reino de Deus, você tem que estar submisso às leis desse reino. E as leis do reino de Deus, o reino de Jesus, tem seus limites. Você não pode andar de qualquer forma. Igreja hoje pregando só prosperidade, só coisa que vem trazer vantagem para você nessa terra. Esquece de falar sobre o pecado, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. E nós temos que estar preparados para isso. Né? Nós temos que estar preparados para poder partir daqui, né? Junto com todos aqueles que estão aguardando esse dia, esse arrebatamento. E logo depois, aí virá Jesus para os judeus, para reinar, e nós viremos com ele. É consolador pensar nisso. Quando Jesus pisar na terra, né, a igreja vai estar descendo junto com ele. A igreja já subiu no arrebatamento. Tem aí certas denominações, certas linhas de pensamento que não acreditam dessa forma. Eu respeito cada um deles. Mas o que eu aprendi e o modo que a linha que eu creio, Deus não vai derramar a ira dele sobre o povo que ele ama. Jesus ama a igreja. Então, antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, sobre os maus, Deus vai recolher os deles para poder celebrar a boda do Cordeiro, né? Na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. A Bíblia fala isso em Apocalipse 21, a partir do versículo 9. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E nessas bodas do Cordeiro estará a igreja e também estará todos aqueles do Antigo Testamento que morreram na esperança do Messias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou postar esse vídeo daqui a pouco, mas que desejo que Deus fale nos seus corações. E você que não crê em Jesus ainda sabe, você está correndo um risco muito grande. Se você partir dessa terra sem crer em Jesus Cristo, você já está condenado. Tá? Já está condenado. Sem Jesus, você já está condenado. Não adianta você fazer isso, fazer aquilo, dar esmola, ajudar o pobre, entendeu? Nada disso vale. Nada vale. Nada que eu fizer vai me dar direito à salvação eterna, à vida eterna. Nada que eu fizer. É o que Jesus já fez por mim, é que me garante a salvação eterna. Então você que não crê em Jesus ainda, faça isso. Pense um pouquinho na sua casa, onde você estiver agora. Se você parou um pouquinho no seu trabalho, está ouvindo esse vídeo, pense um pouquinho, entrega a sua vida para o Senhor agora e fala: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor agora. Quero que a partir de agora seja o Senhor o responsável pela minha vida eterna. Já sei que eu não tenho condição de me salvar por mim mesmo, pelas minhas obras. Então, por favor, receba-me como um filho agora.
É isso aí. E Deus vai entregar, Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.